Eu vou pôr aqui para a sessão para gravar, tudo bem? Sim, Para ótimo. você ter um registro. Depois eu não sei se o pessoal também está gravando da organização do evento, mas se não tiver, a gente compartilha essa gravação. Então, eu acho que vai ter mais gente que vai vir chegando, mas de repente a gente também vai começando, né? Porque o horário, o tempo que a gente tem não é tão grande. Gente, de repente a gente se divide, se for chegando mais gente, vocês também admitem? A gente está aqui juntos. Eu sou Fernanda Eugênio, estou falando a partir de Lisboa, do Andlab Lisboa, e temos aqui a nossa rede coletivo transoceânico e de amor transoceânico também, né, que forma o Andlab em geral, né? Então, as outras pessoas estão em diferentes cidades do Brasil: Rio, São Paulo e Curitiba. Mari, Paty, Milene, Akan. Daqui a pouco talvez chegue o Guto também, que também é parte do nosso grupo. E a gente vai compartilhar com vocês uma prática que é o modo operativo AND. É uma pesquisa que eu venho desenvolvendo há, sei lá, daqui a pouco vai fazer 20 anos. E é um jogo que pesquisa políticas da convivência, né? É um jogo de composição, depois a gente vai compartilhar mais coisas com vocês, né? Mas que, de uma maneira resumida, propõe que a gente passe de compor para pôr com, né? Para se relacionar situadamente com as questões que surgem, né? E com isso abrir assim um campo de escuta, de presença, né? De acolhimento do que há, né? E não do ideal, do que nós gostaríamos que existisse, etc. Né? E, através desse jogo, a gente pesquisa as consequências, né, políticas das nossas tomadas de posição. O que acontece a partir do modo como a gente se posiciona em relação. Né? E procura exercitar uma política específica, que é a política da reciprocidade. Né? Claro que a gente também testemunha, percebe o acontecimento de várias outras políticas, porque nós somos, quando a gente se posiciona, emissores, né? Concretizadores de outras políticas também, inclusive daquelas que a gente critica várias vezes. Né? E a outra coisa que a gente pesquisa é justamente se a gente vai conseguindo aos poucos, né, através dessa prática que é um jogo, equalizar aquilo que a gente acredita e defende e a ação que a gente toma. Né? Porque várias vezes a gente defende um mundo, né? Mas quando a gente vai observar a nossa tomada de posição, ela está atualizando, ela está performando, ela está agindo uma outra política, que não é a mesma que a gente acredita e defende. Né? E às vezes isso passa desapercebido por nós. Opa, desculpem aqui. Desculpem. Às vezes a gente não percebe que isso acontece. Né? Então, esse jogo é um jogo para tornar explícito, né? Aparece para nós conforme a gente vai jogando, conforme a gente vai praticando, aquilo que a gente faz, né? E as consequências daquilo que a gente faz. Né? E aí a gente pode ir manejando essa matéria, né? Exercitando para ver se a gente consegue equalizar. Né? E isso é a cada vez, né? Não é para ninguém tem como se tornar perfeito nisso, né? Porque os problemas mudam, né? As situações, os acontecimentos, eles vão mudando. Então, a cada vez esse desafio se renova, como se fosse a primeira vez, em certo sentido. Né? Não tem ser o mestre de fazer esse tipo de jogo, né? Tem um certo exercício de ir abrindo uma escuta. Né? A gente, resumidamente, no modo operativo ainda, exercita uma operação, né? Que é a operação do reparar. Posso compartilhar com vocês algumas imagens já do jogo para vocês verem isso concretamente, e a gente também vai propor que a gente experimente aqui um pouquinho, né? Mas praticamente esse jogo é um jogo que se baseia na gente atuar a 3 dimensões do reparar, né? A primeira delas é uma posição, um gesto que está contido dentro da palavra reparar, mas que não é oficialmente definição da palavra, né? Se a gente for no dicionário, não está lá. Mas se a gente reparar bem, dentro de reparar tem reparar, parar de novo. Né? Então esse é o primeiro convite. Né? Quando a gente está jogando esse jogo, a primeira coisa que a gente faz nesse jogo é parar de novo. Né?
onde a gente teria talvez a tendência a agir por impulso, a reagir, né? Não a agir, né? Um pouquinho antes disso acontecer, né? Isso é uma prática, é uma frequentação, né? É um treino interminável, porque não tem como masterizar esse treino, né? Mas a gente faz esse convite para a gente mesmo de abrir essa brecha, né? De parar de novo, diante do que a gente chama acidente, né? E o acidente, no caso do jogo, é qualquer coisa que a gente não estava prevendo que fosse acontecer. Quase todas, enfim, a proposta aqui é a gente observar que existe um certo jogo da vida predominante, né? Que dentro do vocabulário do AND, né? A gente poderia dizer que ele é um modo operativo né? E nesse modo operativo quase tudo, o jogo é baseado, é um jogo de respostas, né? De perguntas e respostas, do jogo da vida. E existe resposta certa e resposta errada, resposta melhor e resposta pior, o que faz com que o jogo da vida seja tendencialmente um jogo de competição, né? Individualista, né? Principalmente nas nossas sociedades ocidentais e estamos falando aqui dos jogos mais hegemônicos, né? Dessa sociedade. Então, essa prática é uma prática que procura suspender isso, né? Suspender isso um pouquinho e propõe, então, que quando acontece algo, ao invés de a gente imediatamente aplicar o né? Aplicar um jogo de respostas, né? E já saber o que é para fazer, né? A gente abre a tal brecha de parar de novo, antes de avançar. Antes de avançar com uma pressuposição, né? Ou com uma imposição, a gente abre essa brecha, para de novo. Aí, quando a gente para de novo, aí sim a gente vai exercitar o reparar enquanto uma prática, enfim, que tem duas definições, né? Bastante simples e que aqui a gente reinventa elas um pouquinho, né? Mas uma é uma atenção, né? Minuciosa, pormenorizada, né? E aproximada, implicada, comprometida, né? Ninguém consegue reparar de longe, né? Reparar envolve se chegar perto, né? Se implicar no problema, se envolver no problema, né? Isso é uma das coisas que a gente exercita, né? E a outra é a reparação, né? O constante reabilitar para o uso das relações para que aquele jogo possa durar e não ser descartado, né? Então, praticamente, a gente está sempre atuando uma dessas três modulações do reparar no jogo. O jogo é isso, né? É um jogo de tomada de posição, é um improviso, né? A gente não sabe o que vai acontecer, então algo acontece. Eu vou mostrar para vocês umas imagens para a gente dar um pouquinho de carne a isso tudo que eu estou falando. Só um pouquinho. A gente usa muito material nesse jogo, né? E isso já é, em si, parte da ética desse jogo, né? A gente só usa materiais reaproveitados e encontrados, né? Então, por exemplo, isso aqui, né? O encontro com uma grande tralha, né? É o início, né? do processo do reparar, porque só isso já é um gesto de reparação, né? Então, traz isso aqui tudo para dentro e a gente limpa, cataloga, organiza, pesquisa, né, a irreparabilidade do mundo a partir de uma relação direta com materiais, né? E depois esses materiais compõem um acervo e a gente faz um jogo bastante simples. Aqui está uma versão bem esquematicazinha, né, como se fosse um joguinho para duas pessoas, né? Ou seja, praticamente a gente desenha um tabuleiro no chão, ou o tampo de uma mesa é o tabuleiro, ou hoje, como a gente vai fazer aqui, né, o conjunto de telas que a gente tem, né, vira o tabuleiro. E o que a gente faz é usar essa zona de atenção, né, que se forma pela delimitação do mundo dentro do mundo, um pequeno espaço menorzinho, a gente usa esse espaço menorzinho para praticar, né, o modo como a gente se posiciona o modo como a gente lida com aquilo que acontece, né? Então, qualquer pessoa pode pegar no material da tralha, né? Aqui a gente tem, por exemplo, diferentes escalas, né? Esse jogo pode ser um jogo que é jogado sozinho, a 2, a 3, a muitos, né? E ele também pode ir tomando proporções grandes em que a gente não está usando só os materiais, as pessoas e os corpos também entram, né, no jogo. Ou pode chegar ao ponto de já não ter mais materiais e ser só o corpo, ou já não ter mais o espaço de dentro e ser um jogo que vai se dando numa relação com fora e numa pesquisa com a questão da inseparabilidade, né? A relação
com aquilo que a gente chama de mundo ou realidade ou fora de nós, né? E o reconhecimento, né, sensível de que a gente é tão acontecimento quanto o nosso entorno. Né? Praticamente é isso. O jogo é um jogo em que a gente propõe de passar da composição para a posição com, né? Atuando o reparar. Né? E aqui, isso aqui tem um esqueminha que é para mais ou menos apresentar resumidamente para vocês como é que funciona esse jogo. Esse esquema é meio complicado demais para o tamanho de sessão que a gente tem hoje, então eu não vou ir assim no detalhe desse desenho, né? Esse desenho ele está dentro do livro do Ant, então quem tiver curiosidade, quiser, né, depois se informar mais, é possível encontrar o livro. De repente, se alguém puder colocar o link, né? O livro existe online, está no site do Ant, a campanha de lançamento do livro, então depois quem se interessar pode procurar, né? Mas praticamente a gente o que exercita aqui, né? Dentro desse tabuleiro, né? Aqui no cantinho esquerdo tem um exemplo de um jogo possível, bem simples, né? Alguém faz uma primeira posição, né? A primeira posição funciona como acidente. Aqui nesse exemplo, a primeira posição é aquela mão que entra no espaço e corta com a tesoura uns pelinhos da escova de cabelo, né? Isso é uma primeira posição. Poderia ter sido qualquer outra coisa. Eu vou dar aqui outros exemplos depois para vocês verem que a gente pode usar qualquer material. Né? Alguém faz algo. E a primeira coisa que acontece em quase todo mundo é tentar dar um sentido para esse algo. O que isso quer dizer? O que isso significa? Qual é o próximo passo? Ou então, o que o outro quis dizer com isso? Né? E parece que a nossa atuação ela vai depender da gente ter essa resposta. Se a gente souber disso, aí a gente consegue fazer algo com isso. Né? É justamente essa lógica que a gente está procurando desativar, pelo menos temporariamente. Né? Não vamos dizer eliminar, que isso talvez fosse pretensioso, mas desativar temporariamente. Né? Ao invés de eu procurar a resposta, procurar entender, né? Precisar criar uma lógica para então conseguir me posicionar, né? Eu tomo isso como um acidente e vou atuar o reparar. Né? Então eu paro de novo, o que sobretudo quer dizer, né, que eu estou trabalhando para interromper essa lógica que já começaria a interpretar e a dar sentido, isso que é parar de novo, né? O reparar, né? E aí eu começo a reparar, né? A fazer o inventário do que é possível com essa matéria. Quais são as propriedades e possibilidades dessa matéria? E isso vai levar ao segundo gesto. Então, a gente tem sempre nesse jogo uma primeira posição, que é o acidente, que é qualquer coisa que qualquer pessoa faça dentro daquele espaço delimitado. Aí a gente tem o convite, que é invisível, né? Ninguém vê, mas é o que acontece em cada pessoa, que é o trabalho que cada pessoa faz para parar de novo e desativar a tendência a dar resposta, a interpretar, né? E tudo mais, e se abrir para investigar, reparar situadamente as possibilidades que estão ali naquela relação. Né? E aí vem a segunda posição, a segunda jogada. Né? Que a segunda jogada, a proposta é que ela faça uma relação com o acidente. Ela propõe uma relação. Pode ser qualquer relação, desde que seja uma relação com aquilo, né? E não um outro acidente, que não dialogue, que não entre em conversa. Né? Aqui nesse exemplo, por exemplo, a segunda pessoa que entra no jogo usa aquele pozinho de escova e, né, vê ali a possibilidade daquilo se tornar pelo. Né? E então, né, vai e faz esse gesto. Isso é uma escolha, podia ter sido N coisa. A pessoa poderia, ao invés de ter se relacionado com a textura desse material, né, que é isso, praticamente, não é sobre o significado, o que isso tem? Tem uma textura específica, né? Parece pelo. Né? Mas podia ter se relacionado, por exemplo, com a cor. É preto, e vir e colocar um outro objeto ou um outro material que tivesse a mesma cor. Podia ter se relacionado com o fato de que é fininho, quase invisível, e colocar uma outra coisa meio transparente, que quase desaparece no espaço. Podia ter se relacionado com N coisas, N propriedades e possibilidades. No caso, acontece isso. Aí, né, aí a terceira imagenzinha que a gente vê aqui corresponde à terceira posição, que a proposta é a gente fazer uma relação com a relação que foi feita. Né? Então, aqui no caso, como a pessoa da segunda posição, fez uma relação em que isso se tornou pelo, né, a pessoa que faz a terceira posição confirma isso, se relaciona com essa relação. Né? Ela não vai agora abrir a possibilidade de se relacionar com isso enquanto material de cor preta, porque senão ela estaria fragmentando essa vida e colocando em marcha uma política de fragmentação, né? E de não escuta. Então, ela aqui confirma isso, né?
E o jogo continua, né? E, aqui mais adiante dá para ver que essa lógica foi indo para o corpo todo e onde dava para pôr pelo no corpo foi sendo posto. Né? Isso aqui é um exemplo curtinho. Isso aqui eu vou dar um exemplo de um jogo mais de perto, para a gente ver aqui o que pode acontecer, né? Praticamente, aqui, digamos que isso é a primeira posição. Alguém vem e põe esse material no espaço, né? E aí, o que poderiam ser as relações? Né? Muitas relações poderiam ser. Né? Aqui, por exemplo, é um exemplo de uma segunda posição. Uma segunda posição, por exemplo, que se relaciona com a propriedade desse material de ser, sei lá, frágil, delicado. Né? E atua isso de um determinado modo, porque também podia ter resolvido trabalhar com essa questão e fazer outra coisa, mas atua isso. Aqui vou dar um exemplo de outra segunda posição. Digamos que não aconteceu isso e aconteceu outra coisa. Nesse caso, a pessoa se relacionou com nesse caso aqui tem uma questão, né? Ela a princípio queria se relacionar talvez com o fato de que ambos produzem fogo, né? Ou luz, melhor dizendo, iluminam, né? Só que, como também ela colocou um isqueiro amarelo, gerou uma ambiguidade. Porque a gente não sabe se ela está se relacionando com a luz ou com o amarelo. Então, digamos, aqui a gente está vendo só hologramas, né? Possíveis hologramas. Então, como é que ela poderia ajustar isso? Ela poderia, por exemplo, trabalhar com a mesma questão que afetou ela, mas trazer o fósforo, porque daí não ia gerar ambiguidade, que a ambiguidade é uma das coisas que quebra a confiança das relações e a reciprocidade, né? A ambivalência, né? Abrir os sentidos é muito potente para a relação. Mas a gente agir de forma ambígua vai fissurando a confiança da relação. Né? Então, aqui, por exemplo, seria uma sugestão nessa segunda posição, se a pessoa fosse fazer isso, que ao invés de ela usar o isqueiro amarelo, ela usasse uma outra coisa, ou um isqueiro de outra cor, ou se não tivesse, e ela quer trabalhar, o afeto dela é sobre a luz, então não criar a ambiguidade. Né? Vou dar mais um exemplo de outra segunda posição diferente. Né? Cada uma dessas segundas posições inaugura a potência de um mundo completamente diferente. O primeiro era sobre a fragilidade, o segundo era sobre a luz. Né? Esse aqui tem mais a ver com a dimensão da forma. Né? Aí, digamos que esse jogo vai continuar. Alguém então, ficou sendo essa a segunda posição. Né? Como é que alguém poderia fazer uma terceira posição? Ou seja, se relacionar com essa relação. Né? Aqui é um exemplo, né, de alguém que confirma que a relação é sobre a semelhança, né, de forma, de design, né, desses dois materiais. E aí começa a desdobrar esse jogo, porque uma coisa é encontrar um jogo em comum, a outra coisa é como é que a gente sustenta ele e vai vivendo juntos e vai acompanhando o modo como ele vai se transformando e a gente não se perde, né? Quando as lógicas vão mudando. Então, bom, virou um jogo sobre a questão da forma similar, né? E vem alguém, por exemplo, aqui e propõe algo dessa ordem, né? Que gera um movimento, então, continua a ser sobre a forma, mas desafia esse jogo a como é que agora a gente vai, né? E, por exemplo, um jeito de continuar isso envolveria, nesse caso, criar aqui uma relação, né? Cada um deles, né? É o respeito a cuidar da mesma operação, que é sobre como é que a gente vai mudando de forma juntos, né? Só que cada matéria também tem a sua singularidade. Uma precisa de uma agulha para mudar de forma, a outra precisa de uma pedra para mudar de forma, e a gente cuida disso também. Né? Aqui é um outro exemplo. Né? Esse jogo ali continuaria também, mas só para a gente ser assim, breve, né? Nesse exemplo aqui é mais sobre como é que quando a gente encontra um jogo juntos e ele se esgota, como é que a gente não morre junto com o jogo. Né? Como é que a gente não morre quando uma relação, por exemplo, se esgota na forma que ela tinha? Né? Quantas vezes a gente não passa por isso e às vezes isso implica o fim mesmo da relação, né? E às vezes não, às vezes é possível transmutar a relação, né? E encontrar outro sentido. Então aqui, digamos, esse aqui é um exemplo, né? Só vou dar mais esse e depois a gente joga juntos, né? Um exemplo aqui de algo que segue um fluxo, né? Isso aqui é uma primeira posição, alguém traz como relação, né? Como convite de relação, isso. E alguém confirma com isso. Então, de repente, a gente tem aqui uma vida que surgiu, né? De reciprocidade e que tem várias, né? Tem várias relações de relações aqui.
né? Tem a questão, por exemplo, de que esse jogo está andando da esquerda para a direita, né? Cada posição dessas progressivamente, né, está indo nessa direção. Tem a questão da inclinação crescente de materiais, né? Tem a questão de que nenhum desses materiais é igual, e mesmo isso, a diferença deles também é algo que faz parte do plano comum que eles começam a compartilhar, né? Então, tudo isso começa a ser algo que essa comunidade que está à volta desse mundinho, desse pequeno mundo, precisa cuidar, né? Então, alguém vai e cuida assim, né? Aí alguém vai e cuida assim. E aí, de repente, né, a gente sente aqui que ainda caberia, por exemplo, mais um material, talvez. Mas alguém muda de plano, né? Talvez antecipando o fim em potencial, porque, né, ainda daria para pôr mais um material, mas, de certa maneira, né, tem um equilíbrio aqui, né? Quando isso acontece, é como se todo o conjunto, esse conjunto aqui, né, imediatamente antes da mudança de plano, tudo isso vira de novo uma primeira posição, e isso aqui é uma segunda outra vez. Né? É alguém que propõe uma nova relação, diferente. E agora, o que se faz diante disso? Né? Nesse caso aqui desse exemplo, o que acontece é um convite a, então tá bem, então agora vai ser um jogo talvez para usar esses materiais. Né? E alguém vem e usa o próximo. Né? E o desafio que é colocado para a comunidade é, bom, dá um uso então para todos os outros. Né? Não é o que a próxima pessoa faz. E isso também precisa ser acolhido. Né? Sim, seria, de certa forma, mais sustentável para essa vida em comum se, antes da gente vir para uma coisa como essa, que meio que deixa de habitar o problema coletivo que surgiu, né? A gente tivesse conseguido, estou aqui voltando atrás um slide, né? A gente tivesse conseguido também usar a pena, também usar o galinho, também usar o canudo, mas também, às vezes, acontece precipitações, e isso também precisa ser acolhido. Né? Então, alguém foi e eliminou essas coisas todas. Né? Essa pessoa, e é sempre assim, cada pessoa age sozinha, mas as consequências são coletivas. Né? Por isso que é um jogo que nos ajuda a pesquisar microscopicamente as consequências dos nossos gestos e a ética das relações. Né? Então, aqui alguém faz isso, e então surge uma nova segunda posição. E é isso. Então, ok. E aqui surge uma terceira posição que confirma. E esse jogo poderia continuar infinitamente. Isso aqui seria outro exemplo, mas eu acho que eu vou parar para a gente poder jogar um pouquinho também entre nós. Né? Fui assim meio rápida porque, né, a nossa sessão não é muito longa, né? Então é uma introdução rapidinha. Né? Depois dessa sessão vai ter mais uma mesa, né, de conversa com o Iacan, que está aqui na chamada. Então quem quiser, puder continuar, né, vai continuar a desdobrar outras questões também dessa prática, né, mais ligada à questão clínica, ao uso do END na clínica. Enfim, então eu queria convidar a gente ter uma experiência, né? Quem quiser participar, participa, quem quiser observar, observa, né? E a gente vai fazer esse jogo entre nós aqui. Na verdade, a proposta eu fico predominantemente comentando, mas de repente eu faço alguma oposição também, né? E convidar o nosso grupo aqui, nosso pessoal, para fazer um jogo, e vocês também, se vocês tiverem vontade de entrar, né? Usando a contingência que é o que temos, né? A gente não tem como fazer um tabuleiro, tá todo mundo pegando na tralha, usando o acervo de materiais que a gente tem, gigantesco, um monte de lixo. Não dá para ser assim, porque a gente não está, né, numa circunstância presencial. Então, o que a gente tem feito, um dos jeitos de jogar esse jogo assim online, né, é usar o próprio tabuleiro, as nossas telas como tabuleiro. Né? Então, a gente vai usar o recurso do Zoom, não sei se todo mundo manuseia isso, já experimentou, mas tem a possibilidade de a gente tirar o vídeo de todo mundo e escolher uma opçãozinha no Zoom que é ocultar participantes sem vídeo. Aí, se a gente ficar todo mundo sem vídeo, né, é como se sumiu esse mundo que a gente estava aqui. Né? E aí, cada vez que alguém for tomar uma posição, faz algo, liga a sua câmera. E aquilo se torna o acidente, a primeira posição, como se aquilo surgisse no tabuleiro. Né? Aí, então, uma pessoa a gente começará o jogo com todo mundo desligado, né? E uma pessoa vai propor uma primeira posição, né? Algo que ninguém podia imaginar vai fazer. Né? E aí, a outra pessoa, todo mundo vai fazer o quê? Vai treinar o parar de novo, o reparar. Né?
ao invés de começar a interpretar, dar porquê, a tentar entender, né, o que a pessoa fez, ou o que ela quis dizer, vai se perguntar o que é possível com, né, aquilo que a pessoa fez, né? E o que eu teria para oferecer a esse acontecimento, né? Enquanto gesto que eu posso fazer, material que eu tenho em casa, assim, à mão, etc. Né? E aí, ok, eu tenho uma relação para propor. Então, vai ligar a câmera, alguém vai fazer a segunda posição, vai fazer uma relação. De novo, todo mundo vai reparar. Como é que eu posso me relacionar com a relação que surgiu? Né? São perguntas bem simples, mas às vezes na hora de fazer é difícil, né? Então, como é que eu me relaciono com a relação que surgiu? E aí, quando tiver, né, se alguém quiser fazer essa terceira posição, vai ligar sua câmera e vai fazer. Né? E a proposta aqui, eu não sei se todo mundo está acessando de computador ou de telefone, né? Acho que a Cleusa está de telefone, pelo formatinho da tela, né? Ou não? Então, no telefone só cabem, a gente só consegue ver simultaneamente 4 telas. Então, para que a gente consiga todo mundo acompanhar o jogo, a proposta é que a gente faça no máximo 4 telas simultaneamente. Se entrar uma quinta tela, aí uma das pessoas desliga a sua. E a gente assim mantém a meta-estabilidade do jogo. Né? E vai cuidando do jogo. E aí, então, a gente faz as nossas posições dessa forma e, em paralelo, eu posso ir comentando. Geralmente, esse jogo não é falado e nem comentado. Né? A nossa tomada de posição é já a nossa fala. Mas, como a gente está numa experiência aqui curtinha e de apresentação da prática, né? Então, vou fazer dessa maneira. Então, vou convidar para todo mundo tirar as suas telas. Vou tirar também a minha. E aí, só confirmar se vocês habilitaram aí a opção que é ocultar participantes sem vídeo. Porque daí a gente vai ver, né, o tabuleiro vai se tornar, primeiro, uma grande tela de uma pessoa, depois ele vai dividir em 2, em 3 e até 4. Né? Mas a gente não vai ficar vendo aquela telinha com o nome de quem não está. Onde é que fica essa opção? Não entendi. Onde fica essa opção no computador? Eu não estou encontrando. Olha, tem assim, do lado do iniciar vídeo, tem um botãozinho, tem uma setinha. Aí você escolhe ela e vai em configurações de vídeo. E aí, uma das opções em reuniões é ocultar participantes sem vídeo. Eu acho que é a antepenúltima. Pronto, funcionou. Todo mundo encontrou? No celular, tem mostrar a opção mostrar participantes sem vídeo. Aí tu desativa ela, pelo menos no meu celular aparece assim. E é configurações de reunião no celular. Tá todo mundo já encontrado? Pode repetir Não me como se achei fosse aqui o no computador, meu. por favor? Vê. Oi. Ah, tá. Então, do lado... Repete como faz do computador. Do computador, você vai do lado do iniciar vídeo, que é o botão para desligar a câmera, né? Você aperta uma setinha que tem assim, bem pequenininha do lado do iniciar vídeo. Aí tem configurações de vídeo, ou configurar vídeo. Aí aperta aí lá dentro vai aparecer vários tópicos, assim, tem reuniões. Aí tem vários itens, um dos itens, quase o último, é ocultar participantes com vídeo desativado. Ah, tá. E no celular tá escrito mostrar participantes com vídeo, aí eu posso desativar. Isso, aí fica tipo não mostrar, né? Isso. Massa. Então é isso. Aí então a gente vai fazer assim. Todo mundo, se quiser participar, participa, mas também se quiser só observar, não tem problema nenhum. Né? E nós aqui do nosso grupo, a gente vai fazer um jogo e eu vou comentando esse jogo para a gente observar. E se surgir alguma dúvida também, se vocês quiserem falar, pode falar. A gente vai fazer uma experiência assim de uns 20 minutos e tal, para ter tempo também da gente conversar no fim.
Então, quem quiser pode fazer uma primeira posição. Agora, o convite, quando surge a primeira posição, é a gente reparar, né? Parar de novo. Parar de novo quer dizer que a gente se observa, né? E vê o que está acontecendo na gente quando isso acontece, né? O que acontece em mim? Eu começo a dar sentido para isso? Eu começo a tentar entender o que a pessoa quis dizer com isso, né? Etc. E aí, eu vou suspender isso, essa tendência, caso eu perceba que ela está existindo em mim, eu vou suspender ela e vou me perguntar ao contrário, o que tem aí, né? Nessa posição que foi feita, né? Como que isso aí que está aí, né? Então, as perguntas situadas do reparar é o que, como e quando, onde, né? São as materialidades, os modos, como isso está aí, né? E o espaço-tempo, né? Nesse caso, por exemplo, tem uma temporalidade dilatada, né? Não é um acontecimento, sei lá, não é uma coisa que está rolando, não é uma coisa que está acontecendo rápido diante dos nossos olhos. É uma coisa que, para a nossa temporalidade humana, né, parece que está em pausa. Então, nos dá um tempo de reparar. Ótimo. Aí surge uma segunda posição que propõe uma relação, né? Agora, o nosso reparar vai para observar qual é a relação que existe entre essas duas posições, né? Não é mais só sobre a primeira e nem é só sobre a segunda. É sobre o que conecta, ou seja, junta e separa ao mesmo tempo essas duas, né? Por exemplo, a questão da transparência que existia na primeira não existe na segunda. Então, a relação não é essa, né? Oi, desculpa interromper, mas para mim só aparece um A. Como? Não vejo imagem nenhuma. Só tem um A na tela dos participantes. Tá pelo celular. Uhum. Ah, agora apareceu um pássaro. Desenho de um pássaro. Porque eu tô falando, aí eu apareci. Mas o meu também, pelo celular, se eu desativo Coloco pro lado. ver a câmera desligada, não aparece nada, fica só quem tá falando. Mesmo quem tá com a câmera ligada, desaparece. Tá, agora aparece a Cunha, agora tá aparecendo. Tenta colocar para o lado, que aí vai aparecer até 4 imagens na mesma tela. Então, no celular é passar a tela para o lado e no computador tem uma setinha, se eu não me engano, que passa para o lado. Não, quando eu desativo de aparecer a câmera desligada, os participantes que estão com a câmera desligada, só aparece quem está falando. Mesmo Exato. Passando para o lado, eu tentei passar para o lado, Exato. Não funcionou. Tem que deixar as câmeras ativadas e ficar tentando ver quem é que... De repente ajuda se quem bota o elemento fala alguma coisa, só para aparecer na tela principal. Podemos experimentar isso. Mas então habilita as telas para você conseguir ver as imagens que já tem agora. Vou ligar minha câmera daí talvez apareça. As imagens que apareceram só apareceram quando vocês falaram pra gente. Não tem como eu ir pro lado. A única tela pro lado é tipo, aperte aqui pra falar. Eu não consigo acessar mais nenhuma tela. Entendeu? Então, é melhor habilitar o vídeo, né? Que eu não... Eu acho que essa opção de a pessoa que põe a imagem fala, que todo mundo consegue ver. Sim, mas é que agora já aconteceram, né? As posições. Para as próximas a gente pode fazer isso que você está dizendo, mas agora talvez seja melhor você só habilitar a câmera, que daí você consegue ver o que já tem. Tá bom. Isso porque já tem 2 telas, sabe? Aí por isso que tem que ativar para a gente conseguir ver as 2 telas que estão abertas. Isso, pois é, que já foi feito, né? As 2 posições. A gente tem numa delas, agora surgiu uma terceira posição, que é uma relação com a relação, né? Ou seja, na primeira posição, por exemplo, a gente tinha muitas questões em potencial, né? Podia ser a questão da transparência, podia ser a questão de estar uma coisa que está destampado, podia ser o líquido que está dentro, podia ser o fato de ter dentro e fora, etc. Né?
E isso a relação que é proposta, né? Ela confirma algumas dessas operações, mas não todas. Né? Então começa a surgir um comum entre essas duas matérias. Né? E aí agora a terceira posição confirma algumas questões também, né? E traz novas questões, né? Se relaciona com aquela relação, né? Adicionando mais complexidade à relação. Né? E aí agora o que se coloca para a gente é como é que a gente sustenta essa relação, né? Que está aí colocada. É como é que a gente habita esse mundo, né? Que surgiu de certa forma. Agora, quando surge a quarta posição, né, ela também confirma alguns elementos que estavam ali presentes, mas ela traz uma diferença, né, mais de uma diferença, inclusive, né, várias. Né, o enquadramento muda, surge a questão da estampa, que até então não estava colocada, e surge, para a operacionalidade em jogo, uma questão extra também que tem a ver com a tampa, né, que todos esses outros recipientes que estavam aí eram destampados. Fora que surgem mais materiais, né? Dá para dizer que ela confirma também a listra, os quadrados brancos, né? Exato, também isso, né? Ou, por exemplo, também o fato de que duas dessas matérias elas estão num espaço meio, sei lá, sem referenciais, né? E duas estão em contexto, né? A gente consegue ver um fundo, consegue ver um ambiente e tal, e outras duas estão sei lá, na situação de estar dentro de casa, né? No espaço mais, entre aspas, neutro possível, né? E duas estão em contexto, né? Isso também é complexidade que está surgindo, né? E aí agora como é que a gente, né, sustenta essas relações, né? Sabendo que é uma teia que vai se fazendo, né? E que todos esses elementos, eles não tem nenhum desses elementos que é hierarquicamente superior ao outro, né? Para a gente cuidar do plano comum aqui, como que a gente vai, aos poucos, alimentando o modo como essas relações se relacionam entre elas. Se a gente se relacionar só com um aspecto, a gente tenderá a fragmentar, né? Então, como que a gente vai sustentando esse jogo? Aqui, como a gente, como quem estava no telefone acabou por ligar a câmera, a gente não precisa ter essa restrição das só ter 4. Se alguém quiser fazer mais, tudo bem. Então, aqui olha o que surgiu, né? Tem uma relação nova que surgiu, né? Não sei se vocês observam aqui. Talvez, me parece, né, aqui como comentadora do jogo, que ela se relaciona com o espelho, né? E isso, em relação ao jogo que a gente vinha tendo, que era sobre os recipientes, ou, sei lá, cada pessoa poderia enunciar de outra forma, mas tinha a ver com a questão dos recipientes, né? Então, isso agora é mais ou menos quando surge aquela pessoa que morde a banana, que abre a banana, né? No exemplo que eu dei agora há pouco. Né? Transforma tudo que existia até então em uma primeira posição e faz uma nova relação. Né? Ela não se relaciona com as relações que estavam lá, ela se relaciona só com um aspecto, e nesse caso ela faz então uma segunda posição, mesmo que ela também seja uma quinta. Né? Então, o que esse jogo precisa agora? Precisa que a gente se relacione com essa relação. Né? Isso pode ser feito de várias formas. Né? Exato. Aí a gente agora começa né, esse gesto é um gesto que tem a ver com o nosso exercício do reparar, né? Como que a gente vai fazendo a reparação em ato das relações para que
elas não morram quando elas mudam de assunto, né? A gente vai cuidando delas na meta-estabilidade delas, né? Também elas não se fixam. Teve outra posição que surgiu agora, que foi a retirada, né, de uma das telas, né? O que também é um cuidado da relação, né? De repente, aquela imagem só da cuia, né, sem ambiente, a questão, o jogo já não é mais sobre aquilo, e reconhecer isso também, né, que é reconhecer o fim, né, e acolher ele também é uma sabedoria que a gente pratica, né? Uhum. Então, agora, de novo, a gente teve uma experiência de relação, né? E o que a gente tem no momento, que gera uma certa meta-estabilidade também, né? Que a gente tem as relações, né, perpassando esse território de uma maneira que não é homogênea, idêntica, né? Cada um, à sua maneira, né, habita a mesma questão, né? Isso que é o plano comum, né, que a gente exercita aqui. Boa. Agora a gente tem uma relação entre relações que está perpassando os três, né, que tem a ver com esse líquido que escorre e que está em cada, né, imagem, ele está né, performado de uma maneira diferente, né, em duas, tanto porque muda o material, né, num é um líquido água, no outro é o álcool gel, e no outro não é um líquido, é uma representação de um líquido, né? Mas, de qualquer forma, de diferentes maneiras, a gente está materializando a mesma operação, né? E aí a gente tem um momento do jogo, por exemplo, em que a gente está numa espécie de aceleração zero, né? Que é um momento com potencial, mas também com o risco do impasse, né? Com o risco da gente poder vir a congelar, né? Numa situação em que as coisas parecem explicadas, resolvidas, né? Então, como que a gente cuida, né, dessa situação nesse momento, não permitindo que esse impasse, né, se instale de uma forma que comece a ir consumindo a força vital do acontecimento, né? É mais difícil quando entra uma posição que faz uso da representação, né? Geralmente ela convida o impasse a se manifestar.
Uhum. Aqui a gente tem de novo aquela situação em que existe uma relação que se relaciona com um aspecto, né? Até então periférico de uma imagem, né? Ou seja, quando acontece isso, existe o convite a todo o conjunto que aí estava até o momento se tornar a primeira posição, e a gente tem uma nova segunda posição, né? Uma mudança de direção. Como é que a gente acolhe isso? Boa, a gente tem aqui essa confirmação, né? De repente, e agora é cuidar, né? Para que essa confirmação, que esse acolhimento da mudança de direção comum, né? Ele vá se espalhando geograficamente pelo acontecimento. Né? Se alguém quiser fazer mais uma posição, pode fazer. Só porque eu estou reparando aqui no nosso tempo, a gente tem mais 10 minutos, né? Então, se alguém quiser fazer mais alguma última posição, faz. Senão, vou convidar para a gente voltar para as nossas telinhas, as nossas carinhas, para a gente poder falar um pouquinho sobre a experiência antes de acabar. Todo mundo pode ligar suas câmeras de novo. Vou ligar aqui a minha. Quem estiver de fora. Só para a gente poder se ver um pouquinho e se alguém quiser conversar, trazer alguma questão assim, né? Não dá para tempo de muito papo, mas dá um pouquinho. Enfim, foi uma experiência bem rapidinha, né? Do jogo. É uma prática muito complexa que traz muitas questões, né? Mas como a gente tem uma sessão assim de apresentação curta, né? Enfim, trazer uma entrada assim meio rápida a um monte de coisa, né? Se alguém quiser trazer algum comentário, bem-vindo. Bom, vou dar uma esquentada, então. Só ressaltar duas coisas que me afetam muito, né, nessa prática. A relação com o tempo também, né? Claro que hoje, como a gente está aqui num outro contexto, né? A gente foi mais rapidinho, mas eu acho que é muito interessante observar como que a gente pode lidar com o tempo de outras maneiras, né? Das habituais. E falando em hábito, também como que a gente vai observando os nossos padrões de ação e de comportamento, né? E aí eu sempre acho incrível que é como se fosse um mini laboratório da nossa ação como sociedade, assim, né? A gente vai exercitando esses lugares por meio dessa prática, assim. Então, só queria trazer esses dois aspectos, né? Que às vezes eu por exemplo, eu não atuei em nenhuma posição, mas eu continuei jogando constantemente aqui em casa. Eu peguei o material, quando eu vim já não era mais sobre aquilo, deixei. Depois peguei outro, não é mais sobre isso, deixei. Então, é só para dizer que o jogo ele não tem dentro e fora, né? Ele é um contínuo. Sim, super, Mária, isso mesmo, assim, nesse jogo não existe a possibilidade da gente assistir só, né? É um jogo de implicação. Mesmo que a gente não tome
posição, né, não jogue de uma maneira literal, direta, né, visível para os outros, é o fato de que a gente está o tempo inteiro sendo afetada e implicada na questão coletiva que faz com que a gente esteja junto, né? E algo só acontece porque alguém fez algo, mas também pelo que não foi feito, né? Se qualquer outra pessoa tivesse feito qualquer outra coisa também, aquilo que aconteceu teria mudado. Né? Então, a autoria daquela ação não é só de quem faz, literalmente, né? É de todo mundo, inclusive de quem não fez. Que tornou possível que o que aconteceu foi aquilo e não outra coisa. Eu fiquei pensando sobre vontade de jogar, de seguir jogando e de estar no jogo que me habita. Eu queria ficar todo o tempo e buscando coisas, os cacarecos ao redor e deixei, né, um pouco preparado o ambiente, pensando no que viria, assim. E pensei na sequência, em como pode seguir, né, a cena, a criação da cena. Passando para a casa do outro e para o outro plano. Super, obrigada. É um jogo meio interminável mesmo. Fala aí, Rodrigo, você ia falar, né? Não, eu queria compartilhar que em alguns momentos, quando o jogo vai ganhando complexidade, me incomodou os cortes. A cena, voltar à cena 2, confesso que me faz pensar um pouco, pensando já, antecipando o debate clínico que o Iaca vai trazer, assim, poxa, não é vamos continuar aqui, então aí tem que estar, não, vamos entrar nesse novo momento de corte, então, e compor com isso que apareceu. Mas eu tenho dificuldade de desapegar da cena anterior. Obrigada por trazer isso. São muitas questões que vão surgindo, né? De fato, é um jogo que permite que a gente se observe enquanto a gente observa, né? Que a gente se repare enquanto a gente atua o reparar. Né? Então, vai permitindo com a prática que a gente observe o modo como as coisas nos afetam, né? Os nossos padrões de reação, o que é mais afinado com, sei lá, o nosso jeito de ser, o que é mais desafiador, né? E isso nos permite ir modulando, né? Nenhuma dessas posições e nem nenhum desses afetos é certo ou errado, né? Mas ele vira matéria de manejo, né? Então, é claro que da perspectiva do acontecimento, isso é uma coisa que a gente vai estudando, né? A gente pode, sim, situadamente, conversar sobre o que teria sido mais justo para o acontecimento a cada momento, né? Será que o acontecimento precisava já, naquele momento, de um corte? Ou será que ele ainda aguentava, né, em termos de sustentabilidade, ainda teria sido possível habitar por mais tempo a questão comum que tinha surgido antes de mudar de assunto, né? Isso, a cada vez, situadamente, né, pode ser colocado como questão para o coletivo. E é um exercício super importante também, né? Porque a gente não vive sozinho, né? A gente não é só sobre o que a gente deseja, o que a gente precisa fazer, a nossa vontade criativa, é também sobre como é que a gente cuida da nossa comunidade, né? Mas, uma vez que a coisa acontece, o exercício que a gente também pratica é como é que a gente acolhe, né? E como é que a gente é afetado pelo que acontece, que às vezes não é justo, né? Nem com a gente, nem com o mundo, nem com nada. E mesmo assim a gente precisa trabalhar com aquilo, né? Porque não tem como a gente descartar o acontecimento e dar um salto mortal e ir para outro assunto, né? Não tem. Na vida a gente precisa passar, percorrer o problema, né? Só dá para mudar de situação atravessando aquela questão que surgiu, né? Então, isso tudo são coisas que a gente vai praticando, né? Com esse jogo, que é uma coisa super simples, né? Tipo tralha e uma zona de interferência coletiva, né, de atenção comum, delimitada no espaço. É isso, é muito simples, é um jogo de baixa tecnologia, mas que vai permitindo a gente investigar muitas questões, né, afetivas e políticas que estão implicadas na convivência. E agora é o momento que a gente da equipe Bienal declara o nosso amor ao EndLab. Nós estávamos muito curiosos, né, Victoria? Muito curiosos. E a gente não sabia que a gente já se namorava, já se conhecia, já flertava, né, há um tempo. Desde a primeira Bienal teve uma
uma aproximação que não aconteceu. E nessa a gente está bem feliz de vocês estarem juntos. Daqui a pouco a gente segue, né, conversando. A ponte também a gente quer agradecer, né, esse amigo, Rodrigo, e parceiro da Bienal que fez essa coisa, esse jogo, né, acontecer. Dizer como coordenação, né, que a gente fica até sábado ainda em atividade e as nossas salas, elas têm sido gravadas para que a gente possa disponibilizar depois o material. Então, não sei se vocês disponibilizam no canal de vocês, como vocês fazem, a gente envia o link, né, para os bienalistas, porque a gente tem notado que as pessoas têm acessado ao longo do dia, né, ao longo dos acontecimentos. Ou a intervenção artística, ou a conversação, e dizer que a gente segue. Hoje até à noite a gente tem atividades. Depois a conversação, né, com o Andy Lab, o Rodrigo, e acho que é o Matheus também, né, Matheus? Querido, estava com saudade de ti. Depois tem uma conversa com o Transenem, e a convidada do Transenem é a Valéria Barcelos. Então, o tema é transgeneridade, é isso. Então, a língua nos ajuda. Obrigada. Dizer que a gente segue em contato, segue fazendo essas coisas, né, que a gente flerta, gosta, namora, se encanta, quer seguir junto. Obrigada mesmo. Sim, super obrigada. A gente vai disponibilizar essa gravação no site do EndLab. Acho que o pessoal já colocou aqui o link, né? end-lab.org. Aí lá dentro do site tem um acervo público com vários outros vídeos e a gente vai colocar esse também lá. Então, quem quiser pode ver. E também acho que a Paty colocou aí o nosso Instagram para ir acompanhando a nossa programação, porque a gente sempre faz coisas que dá para participar. Está rolando agora, nesse momento, a Escola do Reparar, que tem alguns cursos que já estão com lotação esgotada e estão em andamento, quase acabando, na verdade. Mas tem também um programa público de conversas, de apresentações que está rolando, que é de graça, que é aberto. Então, e a gente está sempre fazendo várias coisas, então convidar todos vocês para estarem também, mais coisas se quiser, se chegar juntos. E super obrigada por esse convite, foi assim rapidinho, mas super rolou aqui uma partilha. Muito obrigada, gente. Até uma próxima. Queria falar, Vicky, Dani, não? É isso? Eu queria perguntar só, mas eu fiz assim porque eu queria perguntar se... Eu tô super impactada, ainda tava muito curiosa para conhecer, assim, e foi super rápido a fala inicial e eu fiquei anotando as coisas e nesse de não estar no jogo, mas ao mesmo tempo de estar, né? Então, tipo, eu busquei espelho que era vermelho, eu busquei várias coisas e quando eu cheguei já tinha mudado, assim. E também eu ia perguntar sobre isso, assim, se vocês estavam fazendo mais outras atividades, sei lá, jogos abertos e tal, e de que eu fiquei muito curiosa de como é feito esse processo de pegar os materiais, de onde que eles ficam guardados, porque é muita cacaria, né, é muita tralha, e sei lá, fiquei curiosa pra isso e com vontade de jogar pessoalmente, assim, porque deve ser muito louco jogar ao vivo, assim, com as pessoas, sabe? Deve ser uma outra relação entre as pessoas, entre o objeto, entre tudo, né? Sim, total. A gente está aqui num aprendizado, né, de viver essa experiência à distância, porque o End nunca foi feito online, né? É um jogo muito ligado à questão da presença, é uma prática situada, né? E de repente a gente precisou, como todo mundo, né, se adaptar. E estamos aprendendo. Esse jogo que a gente fez com vocês é já uma adaptação, né, uma invencionice para conseguir usar o online, né, para a gente continuar a jogar, mas sem dúvida que a dimensão presencial traz outras camadas, né? E, enfim, a gente tem acervos, né, nas diferentes cidades no Brasil que o End tem núcleo. O pessoal encontra um jeitinho de guardar a tralharada e sempre a tralha é um processo de transportar para lá, transportar para cá. E a cada curso, como as pessoas também fazem o exercício de reparar no seu entorno, né? O acervo cresce. Mas ao mesmo tempo também alguns elementos se consomem durante um curso, né? Então o acervo é como qualquer vida, né?
um organismo que está o tempo inteiro ganhando e perdendo pedaços, né? E isso também vai ensinando muito, né? Tem mesmo no END sei lá, levar super a sério que os materiais nos ensinam uma série de coisas, né? Se a gente ouvir. Até porque eles são a concretização, né? Banalizada do modo de vida que a gente escolheu, né? E que a gente pratica, né? Porque tem tanto descarte, né? Porque a gente tem uma sociedade predominantemente irreparável, né? Essa é uma das tensões que a gente trabalha, né? Irreparável tanto pelas suas lógicas predatórias, né, extrativistas, de consumo e descarte, etc., mas também irreparável que está fundada, né, estruturalmente numa série de padrões e de gestos, né, que não param de ser confirmados, né, de novo e de novo e de novo, e reproduzidos, que são estruturalmente injustos mesmo, né, irreparáveis no cerne. Então, tem muito no END essa questão da gente pesquisar e praticar o gesto do reparar, mas diante do fato, né, que precisa começar por aí, por aceitar isso, de que o mundo é irreparável, né? Então, como reparar no irreparável e com ele, né? E uma das primeiras coisas e esse exercício de fazer a coleção nos ajuda muito a praticar isso sempre, né? É não entrar numa política de negação, né? É reconhecer o irreparável, né? Porque várias vezes a gente passa por essas montanhas de lixo por aí e nem vê, né? E, claro, tem o lixo literal da tralha que a gente trabalha, mas a quantidade de lixo social, político, modo de vida, etc., né? que tem a ver com a coisa que não é nem sequer vista, né? Ou então, ou seja, além dela ser irreparável, ela é irreparada, né? Ela não é notada, ela não é reconhecida. E aí as pessoas não se responsabilizam por ela. Então, o exercício da coleção nos ajuda muito a praticar isso, né? E aí aqui em Lisboa a gente tem também uma tralha imensa, porque cada ano a gente faz escolas, né? E as tralhas, todo mundo faz esse exercício, então a tralha aumenta, etc. E a gente cuida da tralha e usa ela como matéria até a extensão dela mesmo, né? Assim, então, tem um jogo em que ela quebra em 2 pedaços, então ela volta para ser em 2 pedaços. No próximo, ela quebra em 4, ela volta para ser em 4. E assim vai até a dissolução dela, né? E, então, é isso. Mas eu convido vocês assim que a gente conseguir ter de novo ações presenciais, né? Não sei se isso vai acontecer ou não, mas a se juntar com a gente. Né? A gente faz labs de 1 semana, de 2 semanas, escolas de verão, cursos, grupos de estudo, várias coisas. E esse ano a gente adaptou toda a temporada para acontecer online, né? E já aconteceu muita coisa. A gente está finalizando um curso extensivo, que já está fechado, mas também só tem mais uma sessão, está acabando. Mas a gente tem feito transmissões das pesquisas que estão em andamento, a gente tem feito conversas e agora a gente está quase chegando ao fim dessa primeira temporada da Escola do Reparar que aconteceu online, né? Aí não sei, a gente vai fazer um balanço também para a gente ver o que a gente aprendeu com esse bando de novidade que surgiu, né, no modo de fazer as práticas. E ano que vem a gente vai ter uma nova Escola do Reparar, né, com várias atividades, mas ainda não consigo dizer para vocês nada da programação, porque a gente primeiro ainda vai digerir, né, e aprender com as mudanças que surgiram para construir a próxima programação. Mas com certeza vão existir várias oportunidades de interlocução e aí quem quiser, puder, vai ser uma honra vocês estarem lá com a gente. Aqui, eu fiquei curiosa, mais uma curiosidade, né? Balouca, tricuriosa. Aonde que tem aqui no Brasil, né? Porque tu tá em Portugal, e daí aqui no Brasil é no Rio, São Paulo? No Rio, em São Paulo e em Curitiba tem núcleos do END. E geralmente, né, no mundo pré-pandemia, o que a gente fazia era uma vez por ano. A gente fazia uma programação local em cada cidade dessas, né? Que geralmente acontecia no verão, eram laboratórios de verão. E então, né, eu sou brasileira, apesar do END estar sediado aqui em Portugal desde 2011, né? Eu volto regularmente para o Brasil e aí, desde que os núcleos surgiram, a gente começou a organizar essa programação, né? Então, uma vez por ano eu ia, a gente fazia laboratórios de verão em cada cidade, né? E aí depois o pessoal que cuida dos núcleos, né, que está aqui com a gente na chamada, algumas das pessoas, Mari, Paty e a Cam, que saiu da chamada já, está se preparando para a mesa, enfim, né? O pessoal que está junto, Milene, em Curitiba, eles continuam a fazer as práticas, então, tipo, sessões de prática de jogo, tal, com quem quisesse chegar para fazer, e aí a gente ia sustentando assim. E
muita gente também vinha, né, para cá, para Lisboa. Uma vez por ano a gente fazia, né, não sei, provavelmente isso vai mudar, né, não sei ainda como, mas o modo como a gente fazia uma escola de verão em julho, que é um mês que é férias aqui e no Brasil. Então, muita gente se organizava para vir, e a gente criava vários sistemas de bolsa, conseguia residências para poder receber uma parte das pessoas participantes, né? Tentava facilitar ao máximo. E aí aqui a gente faz imersões mais longas, né? De 2 semanas. Agora, com esse novo formato que surgiu da Escola do Reparar, o desejo é que exista um curso de 3 meses, que permita a gente desdobrar todos os módulos, né? Porque a gente fez aqui uma experiência com a tralha pequenininha ainda, né? Mas tem todo um monte de outras camadas, até o ponto de também experimentar que o nosso corpo seja o tabuleiro, né? E aí a pesquisa do Reparar tem a ver com as nossas sensações, a possibilidade de reconhecimento das inscrições sistêmicas no nosso corpo, né? Não só no nosso corpo físico, né? Também num plano sensível, né, de organização subjetiva, etc. Por isso também, todo um papo que existe com a clínica e tal, mas aí vocês podem também ouvir um pouquinho disso no papo que a Can vai trazer na próxima sessão aí que vai rolar, né? Isso, a gente tem agora, né? Eu não tenho certeza, não me lembro se é 13h30 ou 4 horas, eu acho que é às 13h30. Eu acho que é 3h30, pelo que ele falou. A nossa próxima atividade, então, ela 13h30. E, nossa, agradeço muito todo mundo que está aqui na sala, principalmente a Fernanda e todas as outras meninas que estão apresentando o EndLab. Eu estava muito curiosa, muito curiosa para saber o que era e como funcionava, e sigo curiosa, né, querendo experimentar e querendo jogar mais. E, enfim, só agradecer. E é isso, não sei se vocês querem dar mais uma palavrinha final, se alguém quer falar mais alguma coisa, daí a gente já pode ir no banheiro, fazer um xixizinho, pegar uma água para depois voltar para a conversa. Isto? Então? Acho que sim. Então tá, gente. Super obrigada. Valeu. Experiência muito legal. Obrigada. Super obrigada. E parabéns pelo evento de vocês, que está muito lindo mesmo. Muito lindo. Obrigada. O evento está acontecendo porque a gente tem parcerias maravilhosas que fazem ele acontecer, né? E obrigada, gente. Obrigada, Amanda, também por Beijo. Obrigada. Beijos, valeu. Até breve. Tchau. Para conhecer, assim, e foi super rápido a fala inicial, eu fiquei anotando as coisas e nesse de não estar no jogo, mas ao mesmo tempo de estar, né? Então, tipo, eu busquei espelho que era vermelho, eu busquei várias coisas e quando eu cheguei já tinha mudado, assim. E também eu ia perguntar sobre isso, assim, se vocês estavam fazendo mais outras atividades, sei lá, jogos abertos e tal, e de que eu fiquei muito curiosa de como é feito esse processo de pegar os materiais, de onde que eles ficam guardados, porque é muita cacaria, né? É muita tralha. E sei lá, fiquei curiosa para isso e com vontade de jogar pessoalmente, assim, porque deve ser muito louco jogar ao vivo, assim, com as pessoas, sabe? Deve ser uma outra relação entre as pessoas, entre o objeto, entre tudo, né? Sim, total. A gente está aqui num aprendizado, né, de viver essa experiência à distância, porque o End nunca foi feito online, né? É um jogo muito ligado à questão da presença, é uma prática situada, né? E de repente a gente precisou, como todo mundo, né, se adaptar. E estamos aprendendo. Esse jogo que a gente fez com vocês é já uma adaptação, né, uma invencionice para conseguir usar o online, né, para a gente continuar a jogar, mas sem dúvida que a dimensão presencial traz outras camadas, né? E, enfim, a gente tem acervos, né, nas diferentes cidades no Brasil que o End tem núcleo. O pessoal encontra um jeitinho de guardar a tralharada e sempre a tralha é um processo de transportar para lá, transportar para cá. E a cada curso, como as pessoas também fazem o exercício de reparar no seu entorno, né? O acervo cresce. Mas ao mesmo tempo também alguns elementos se consomem durante um curso, né? Então o acervo é como qualquer vida, né? Um organismo que está o tempo inteiro ganhando e perdendo pedaços, né?
isso também vai ensinando muito, né? Tem mesmo no END sei lá, levar super a sério que os materiais nos ensinam uma série de coisas, né? Se a gente ouvir. Até porque eles são a concretização, né? Banalizada do modo de vida que a gente escolheu, né? E que a gente pratica, né? Porque tem tanto descarte, né? Porque a gente tem uma sociedade predominantemente irreparável, né? Essa é uma das tensões que a gente trabalha, né? Irreparável tanto pelas suas lógicas predatórias, né, extrativistas, de consumo e descarte, etc., mas também irreparável que está fundada, né, estruturalmente numa série de padrões e de gestos, né, que não param de ser confirmados, né, de novo e de novo e de novo, e reproduzidos, que são estruturalmente injustos mesmo, né, irreparáveis no cerne. Então, tem muito no END essa questão da gente pesquisar e praticar o gesto do reparar, mas diante do fato, né, que precisa começar por aí, por aceitar isso, de que o mundo é irreparável, né? Então, como reparar no irreparável e com ele, né? E uma das primeiras coisas e esse exercício de fazer a coleção nos ajuda muito a praticar isso sempre, né? É não entrar numa política de negação, né? É reconhecer o irreparável, né? Porque várias vezes a gente passa por essas montanhas de lixo por aí e nem vê, né? E, claro, tem o lixo literal da tralha que a gente trabalha, mas a quantidade de lixo social, político, modo de vida, etc., né? que tem a ver com a coisa que não é nem sequer vista, né? Ou então, ou seja, além dela ser irreparável, ela é irreparada, né? Ela não é notada, ela não é reconhecida. E aí as pessoas não se responsabilizam por ela. Então, o exercício da coleção nos ajuda muito a praticar isso, né? E aí aqui em Lisboa a gente tem também uma tralha imensa, porque cada ano a gente faz escolas, né? E as tralhas, todo mundo faz esse exercício, então a tralha aumenta, etc. E a gente cuida da tralha e usa ela como matéria até a extensão dela mesmo, né? Assim, então, tem um jogo em que ela quebra em 2 pedaços, então ela volta para ser em 2 pedaços. No próximo, ela quebra em 4, ela volta para ser em 4. E assim vai até a dissolução dela, né? Então, é isso. Mas eu convido vocês assim que a gente conseguir ter, de novo, ações presenciais, né? Não sei se isso vai acontecer ou não, mas a se juntar com a gente. Né? A gente faz labs de 1 semana, de 2 semanas, escolas de verão, cursos, grupos de estudo, várias coisas. E esse ano a gente adaptou toda a temporada para acontecer online, né? E já aconteceu muita coisa. A gente está finalizando um curso extensivo, que já está fechado, mas também só tem mais uma sessão, está acabando. Mas a gente tem feito transmissões das pesquisas que estão em andamento, a gente tem feito conversas e agora a gente está quase chegando ao fim dessa primeira temporada da Escola do Reparar que aconteceu online, né? Aí não sei, a gente vai fazer um balanço também para a gente ver o que a gente aprendeu com esse bando de novidade que surgiu, né, no modo de fazer as práticas. E ano que vem a gente vai ter uma nova Escola do Reparar, né, com várias atividades, mas ainda não consigo dizer para vocês nada da programação, porque a gente primeiro ainda vai digerir, né, e aprender com as mudanças que surgiram para construir a próxima programação. Mas com certeza vão existir várias oportunidades de interlocução, e aí quem quiser, puder, vai ser uma honra vocês estarem lá com a gente. Aqui, eu fiquei curiosa, mais uma curiosidade, né? Balouca, tricuriosa. Aonde que tem aqui no Brasil, né? Porque tu tá em Portugal, e daí aqui no Brasil é no Rio, São Paulo? No Rio, em São Paulo e em Curitiba tem núcleos do END. E geralmente, né, no mundo pré-pandemia, o que a gente fazia era 1 vez por ano. A gente fazia uma programação local em cada cidade dessas, né? Que geralmente acontecia no verão, eram laboratórios de verão. E então, né, eu sou brasileira, apesar do END estar sediado aqui em Portugal desde 2011, né? Eu volto regularmente para o Brasil e aí, desde que os núcleos surgiram, a gente começou a organizar essa programação, né? Então, 1 vez por ano eu ia, a gente fazia laboratórios de verão em cada cidade, né? E aí depois o pessoal que cuida dos núcleos, né, que está aqui com a gente na chamada, algumas das pessoas, Mari, Paty e a Cam, que saiu da chamada já, está se preparando para a mesa, enfim, né? O pessoal que está junto, Milene, em Curitiba, eles continuam a fazer as práticas, então, tipo, sessões de prática de jogo, tal, com quem quisesse chegar para fazer, e aí a gente ia sustentando assim. E
muita gente também vinha, né, para cá, para Lisboa. Uma vez por ano a gente fazia, né, não sei, provavelmente isso vai mudar, né, não sei ainda como, mas o modo como a gente fazia uma escola de verão em julho, que é um mês que é férias aqui e no Brasil. Então, muita gente se organizava para vir, e a gente criava vários sistemas de bolsa, conseguia residências para poder receber uma parte das pessoas participantes, né? Tentava facilitar ao máximo. E aí aqui a gente faz imersões mais longas, né? De 2 semanas. Agora, com esse novo formato que surgiu da Escola do Reparar, o desejo é que exista um curso de 3 meses, que permita a gente desdobrar todos os módulos, né? Porque a gente fez aqui uma experiência com a tralha pequenininha ainda, né? Mas tem todo um monte de outras camadas, até o ponto de também experimentar que o nosso corpo seja o tabuleiro, né? E aí a pesquisa do Reparar tem a ver com as nossas sensações, a possibilidade de reconhecimento das inscrições sistêmicas no nosso corpo, né? Não só no nosso corpo físico, né? Também num plano sensível, né, de organização subjetiva, etc. Por isso também, todo um papo que existe com a clínica e tal, mas aí vocês podem também ouvir um pouquinho disso no papo que a Can vai trazer na próxima sessão aí que vai rolar, né? Isso, a gente tem agora, né? Eu não tenho certeza, não me lembro se é 13h30 ou 4h, eu acho que é às 13h30. Eu acho que é 3h30, pelo que ele falou. A nossa próxima atividade, então, ela 13h30. E, nossa, agradeço muito todo mundo que está aqui na sala, principalmente a Fernanda e todas as outras meninas que estão apresentando o EndLab. Eu estava muito curiosa, muito curiosa para saber o que era e como funcionava. E sigo curiosa, né? Querendo experimentar e querendo jogar mais. E, enfim, só agradecer. E é isso. Não sei se vocês querem dar mais uma palavrinha final, se alguém quer falar mais alguma coisa, daí a gente já pode ir no banheiro, fazer um xixizinho, pegar uma água para depois voltar para a conversa. Isto? Então... Acho que sim. Então tá, gente. Super obrigada. Valeu. Experiência muito legal. Obrigada. Super obrigada. E parabéns pelo evento de vocês, que está muito lindo mesmo. Muito lindo. Obrigada. O evento está acontecendo porque a gente tem parcerias maravilhosas que fazem ele acontecer, né? E obrigada, gente. Obrigada, Amanda, também por aí. Beijo. Obrigada. Beijos, valeu. Até breve. Tchau.